globalizado é um mundo industrializado. É onde circulam as mercadorias, as informações, onde circula tudo. Certo? Dá para entender assim, ó. Fechou mais um pouquinho essa historinha do que é a globalização da vida? Fechou mais com aquela ideia que uma URGS coloca, a globalização não é para todos, a gente está entendendo o que não é para todos, e ainda bem que não é para todos, não, porque olha só o que está acontecendo agora. Diretamente, reflexo direto, então, dessa política toda, está aí, ó. As crises, então, para lembrar assim, ó, se o mundo é globalizado, se a economia é globalizada, as crises também são. Se o mercado é mundial, as crises também são mundiais. Lembra assim, dando um exemplo claro, direto e concreto desta situação. O exército brasileiro deveria invadir a Argentina. Não, sou cruzeirense, tá bom? Incorporar o seu território ao brasileiro e escravizar a população. Ó, qual a sua opinião? Olha, gente, nós podemos escrever sem ir para lá. Não precisa. É só... Bom, deixa assim. Aí vai ganhar a Copa, viu, gente? 70 o Brasil estava na ditadura lá e ganhou a Copa. Então escreve aí, ó. A Argentina vai ser campeão. Não posso fazer nada. Escreve aí, hein? Aí, ó, a Argentina campeã do mundo, todo mundo esquece a crise. Né, ó? É coisa que tem política no meio também. Então elas fazem esse sinal aqui, ó, 9 olha aqui, ó, gente, seguinte assim, ó. Hoje começa os cursos, não é? Natal. Então, assim, o que eu vou falar nesses 3 encontros que teremos, tá? São as questões dos conflitos e a questão do terrorismo no mundo. Tá, ó? São 28 que eu mapeei, tá? Tá? Que vamos ver tudo hoje. Então, nessas 3 aulas, vamos ver esses conflitos, certo? Mapeando conflitos. Hoje vamos ver alguns, na outra aula, sei lá quando é que vai ser outro, depois terminamos. Tá, ó? O que é essa tal de Al-Qaeda, o que é, onde é que atuam os grupos terroristas do mundo, é que tem foco de terrorismo, ver quais vão ser as questões, quais foram as questões incidentes vestibulares sobre esse assunto, tal, como é que aconteceram, tá legal? E as possibilidades, né, para este ano aqui. Sobre o Oriente Médio, tá? Sobre o Oriente Médio, acho que o Pérez vai falar para você, vai dar um curso sobre o Oriente Médio. Então tem que fechar com ele ali. Eu vou mapear a questão do Oriente Médio para você somente, né, os grupos, né, onde é que atuam, onde é que estão, onde é que não estão, essas coisas todas. Então vai ser assim que eu vou trabalhar com vocês hoje de tarde, vai ser o primeiro período, né? Tá? Não, só no curso, né, para aprofundar essa questão dos conflitos no mundo, né, ó. Então vou mapear esses conflitos, né, todo mundo. Nós temos aqui, ó, assim, ó, nós temos alguns livros, exercícios referentes a essas coisas. Tá? Então, eu vou fazer esse mapeamento todo. Falei com a Fernanda assim, ó, o que eu posso fazer? Os conflitos do mundo lá, então tá. Certo? Se há dificuldade, assim, então, não é prejuízo. Tá? Se alguém não pode vir, não há prejuízo, não vai ter prejuízo, porque simplesmente vão estar mapeados os conflitos que não é para faltar. Certo? Depois no final, dependendo dos questões, vou fazer todos esses referentes a estes assuntos. Mas essa matéria será dada novamente, é a perguntinha, né? Ó. Nós temos que ver como equacionar isso aí, gente. Tá? Ó. Como é que a gente vai equacionar em sala de aula, tal? Como nós temos 2 períodos, nós possivelmente, não, com certeza a gente vai fazer uma revisão em cima desse assunto também. Tá? Não sei, vou falar depois. Certo? Não sei como é que está montado isso aqui, né? Ó. Porque, vejam, é só uma coisinha, gente, esses cursos assim, ó, vamos pensar um pouquinho, né? Ó. Sobre o meu curso de tarde, né? Ó, com forma de aprofundar conteúdos, eu estou invertendo. São conteúdos que eu não trabalhei ainda, então eu vou trabalhar depois de sala de aula, só uma inversão.
Porque assim está no início do ano. Certo? Por outro lado, pensa logicamente assim, ó. Para que o curso vai dar em aula? Por outro lado. Então aqui de tarde falar sobre conflito, eu vou em aula dar sobre os conflitos. Não tem lógica. Então eu tenho que pensar uma forma, mas trabalhar o curso, depois como em sala de aula a gente vai trabalhar os exercícios referentes. Então a gente não vai fazer exercícios nos cursos. Depois a gente faz e faz o reforço dessas coisas. Tá legal? Bom, pessoas, blocos econômicos, pegou o caderninho ali? Então tá, ó. Vamos lembrar aqui, né? Isso é a expressão concreta da nova ordem. Certo? Então volta aqui, ó. Regionalização. Em outras palavras, sempre reforçando que nós já vimos que a gente vai ter trocentas vezes aqui escrito, não sei como esquecer, integração de mercados regionais. Agora só presta atenção no detalhe. Tá, ó? Só presta atenção no detalhezinho aqui. Eu só posso ter integração, gente, onde existe o quê? Mercado. Certo? Se não tem mercado, integrar o quê? Agora, possibilidades. Certo? Tudo são possibilidades. Por isso que eu digo que é absolutamente certo que talvez caia. Olha aqui, ó. Níveis de integração. E a partir do momento que vemos os níveis de integração, nós vamos ver quem está onde. Como é que estão os blocos econômicos. O que cada um caracteriza, então a gente vai fazendo um aprofundamento. Então, ó, o primeiro nível de integração, gente, são as chamadas áreas de preferências, áreas de preferências comerciais. 2 pontos. Áreas de preferências comerciais. Não sei se vai ser fundamental. Escreve ali 2 pontos então aqui, ó. Tá? Escreve assim: redução de tarifas de alguns produtos. Redução de tarifas de alguns produtos. Esse é o primeiro estágio de integração. Redução de tarifas de alguns produtos. O grande exemplo aqui, ó, tá? O grande exemplo que nós podemos dizer da área de preferência comercial hoje em dia é a PEC. Vai no teu livrinho ali, tá? Vai no teu livrinho ali, na página, trabalha com ele, página 77, tá? Página 77. Como é que isso aqui pode cair para nós, gente? Tá? Como é que pode pintar, né, esses blocos econômicos? Eu diria até mais, né, gente? A PEC é uma área de complementaridade econômica. Vamos colocar assim, ó. A PEC, né, ó. Abre os parênteses aqui, ó. Complementaridade econômica. Na verdade, gente, até pode ser uma redundância aqui, pelo simples fato que integra para complementar economicamente os lugares, né? Efetivar trocas. Só que tem uma coisa importante. Quem forma a tal da PEC? A PEC, daí então, gente, olha aqui, ó. Nós vamos ter que fazer uma simples correção no nosso livro ali de uma coisa. Quando ele foi feito, a gente renova o livro de tempos em tempos, mas quando ele foi feito, usava-se essa nomenclatura, agora mudou. Nessa mesma página, ali em cima, o item 4, está falando do bloco do Pacífico, né? Ó. Risca do Pacífico, escreve do Japão, tá? Risca Pacífico, coloca Japão. E onde tem a PEC no teu livrinho, aí tu coloca assim, do Bacia do Pacífico, tá? O bloco do Pacífico. É questão só de nomenclatura, tá, gente? Quem compõe a PEC são, ó, o bloco do Japão, o NAFTA, nós vamos ver aqui, né?
e o Chile. E tem um detalhezinho, gente, eu tenho aqui informações contraditórias, atuais e contraditórias, de que o Peru estaria fazendo parte da APEC, em outros livros que não faz. Certo? Então é uma coisa que eu vou ter que dar uma pesquisada mais a fundo, que eu vi num sitezinho lá que o Peru tinha entrado. No próprio site da APEC não tem Peru. Então, vamos ver, né, ó, se o Peru entra ou não entra. Certo? Mas em princípio, vê uma coisa, todos esses países que fazem parte desse bloco da APEC são países industrializados. Tá? São países industrializados, portanto bons mercados. Uma bacia do Pacífico, né, como é chamada hoje. Uma área de preferência comercial. Tá? Diretamente. Então, o primeiro nível de integração. Se vai haver posteriormente uma integração em mercado, gente, comum, coisa parecida, não sei, nem vou perguntar para vocês. Segundo nível de integração, tá, ó, o segundo nível de integração vão ser as áreas de livre comércio, zonas de livre comércio, é o segundo grau de integração, zonas de livre comércio. Então tem que estar atento como é que isso aqui em prova. Tá? Como é que acontece em prova essa situação. Então o que é uma zona de livre comércio, gente? Então coloca assim, ó, eliminação de tarifas intrarregionais. Eliminação de tarifas intrarregionais. Então é importante saber o prefixo aqui, né, ó. Intra quer dizer dentro. Olha só então, gente, os blocos econômicos internos mercados regionais. Uma zona de livre comércio elimina tarifas dentro da região, quer dizer, dentro dos países que compõem aquele espaço. Um exemplo concreto é exatamente o NAFTA. Só que tu vai colocar a seguinte expressão aqui, ó. Livre circulação de mercadorias, mas não de pessoas. URCS, tá? Caiu na URCS, já isso aqui. Caiu na URCS, também isso aqui. Livre circulação de capitais, de mercadorias, mas não de pessoas. Fique imaginando, se é livre a circulação de pessoas dentro do NAFTA, não haveria mais nenhum mexicano no México. Certo? Os Estados Unidos era forte o fechamento da fronteira ali para impedir esse fluxo constante. E uma forma que os Estados Unidos têm para impedir esse fluxo constante mexicano do seu território é industrializando o México. Se tu industrializa o México, e olha só aqui, gente, perto aqui no meio, no caso, olha aqui, ó. Se eu quero ir do México para os States, gente, ó, eu sou obrigado a ir para onde? Para o norte, é ou não é? Então, uma estratégia americana para conter um pouco do fluxo mexicano para o território americano é industrializando principalmente a faixa fronteiriça. Fazendo a industrialização dessa faixa fronteiriça entre México e Estados Unidos, o mexicano que migra para lá vai encontrar serviço aqui e não vai adiante. Uma forma de conter esse fluxo migratório dos Estados Unidos. Livre circulação de mercadorias, mas não de pessoas. Isso aqui caracteriza o NAFTA. Certo? Então, uma outra forma de integração. Segundo estágio de integração. Terceiro estágio de integração. União aduaneira. União aduaneira. Então, escreve ali. Tá? União aduaneira. Escreve assim. Baseia-se na livre circulação de mercadorias. Baseia-se na livre circulação de mercadorias. Vamos perguntar assim para mim? Não, vamos pedir um exemplo para vocês. Quem é quem nessa história?
livre circulação de mercadorias e na cobrança de uma, aí tem um destaque importante, na cobrança de uma tarifa externa comum. Na cobrança de uma tarifa externa comum. Sobre bens importados de outros blocos ou países. Tarifa externa comum sobre bens importados de outros blocos. Exemplo econômico que é uma união aduaneira, na verdade. Mercosul. O Mercosul, apesar do nome dizer Mercado Comum do Sul, não constitui hoje um mercado comum na essência. É uma união aduaneira que pode atingir o estágio posterior de mercado comum. Tá, o Mercosul, então, hoje é uma união aduaneira. Resultado, então, está no teu livrinho ali, do Tratado de Assunção, em 91. Tá? Quando foi feito, né, o Mercosul. Aí, olha lá então. Tá? Nós vamos falar do Mercosul, primeiro montar os estados de integração, pois não? Tá bem? Tá? Mercado comum, gente. Tá? É o próximo estágio, então, ali agora. Anota assim. Mercado comum. É o próximo estágio. Depois vamos ver cada um desses de uma outra forma. Tá? Ó. Mercado comum. Coloca assim. União aduaneira, quer dizer, um estágio posterior, tá, gente? É um estágio posterior à união aduaneira. Por quê? Coloca assim, então. União aduaneira com livre mobilidade, dos fatores de produção. Com livre mobilidade dos fatores de produção. Abre os parênteses para saber o que são esses fatores de produção, então. Quer ver como vai ficar fácil? Mercadorias. Já sabe agora, não? Mercadorias, capitais, serviços e o mais importante, mercadorias, capitais, serviços e mão de obra. Não tem ninguém aí diretamente nessa situação. Tá, ó. Mas ninguém no mundo hoje, porque na verdade havia um bloco aqui, que era a União Europeia, a Comunidade Econômica Europeia, que evoluiu para quê? Para uma união econômica. Aí sim, o exemplo vai ser a União Europeia. Vamos caracterizar então essa união econômica. Depois vamos pegar alguns pontos aqui, ó, como é que pode aparecer, tá? União econômica. Moeda comum. Moeda comum. Câmbio fixo. Moeda comum. Câmbio fixo. Gente, se a moeda é comum entre vários países, quantos bancos centrais tem que existir? Cada país vai ter seu banco central? Não. Então, Banco Central único. Banco Central único. E, olha a palavrinha aqui, ó. Instituições supranacionais, tudo junto incluído. Instituições supranacionais. O que quer dizer isso, gente?
não são de um país, são de vários países, né? Ó. Uma comissão suprapartidária entre todos os partidos, acima dos partidos, instituições supranacionais, estão além dos países. Tá, ó. Ou seja, são as mesmas. Esses são os níveis de integração. Aqui no caso da União Econômica, gente, é exatamente a União Europeia. Então agora vamos tirar algumas liçõezinhas aqui, ó. União Europeia é o bloco mais avançado. Vou começar pela União Europeia então, tá, ó. É o bloco mais avançado, gente, em todos os termos, todos os níveis de integração que existem. E chegou à situação de uma moeda única. A partir de quando, gente? Agora, 2002, né, ó. A instituição da euro. Aí então, ó, tá? No caso da União Europeia, a moeda comum agora é a euro. Pacificamente a coisa aconteceu, gente, quer dizer, não sem guerra, mas foi tranquila a instituição disso aqui. O que houve foi o seguinte, ó, antes havia uma outra moeda de referência, tá, ó, a moeda referencial europeia, né, ó, que fazia, né, a transição para a instituição da moeda única. A euro, gente, ela existe para quê? Qual é que vai ser a função da euro? É fazer frente ao dólar. Primeira situação, a euro é institucionalizada para fazer frente ao dólar. Para poder concorrer com o dólar no mercado mundial. O dólar, gente, arrebanha mais de 60% da economia mundial. O marco alemão chegava a 20%, quer dizer, ela veio para substituir o marco, na verdade, para fazer frente ao dólar. Crescer, tá? Para fazer frente ao dólar. Por outro lado aqui, ó, imaginou já que esses países não têm mais condição de fazer guerra entre si, seria uma guerra civil, na verdade, tendo uma moeda única, como é que vai substituir uma guerra entre si? A União Europeia, gente, tá, ó, a União Europeia, ela nasce, na verdade, em 44, com a formação do Benelux. Vou contar aqui o caminho dela, então, tá, ó. Em 44, Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, após a libertação dos alemães, tá, eles se organizam, se associam para a dinamização dos seus mercados. Gente, como é que um espaço de mercado, um espaço capitalista pode se reorganizar isoladamente? É possível? Ainda mais que sofrendo efeitos de guerra. Então o Benelux vem e em 51 vem a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, 1951. A CECA, gente, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, tá? Qual é que é a função dela? Vejam bem, ó. Nós temos dentro da Europa questões territoriais, questões de rivalidades antigas. O fato de haver a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, lembra? Questão de conquista, domínio de territórios. Territórios podem fornecer mercados e matérias-primas. As questões europeias internas, gente, sempre foram confusas. Mas tem que reconstruir o espaço europeu. Os Estados Unidos, em 47, vai investir bilhões de dólares no espaço europeu, o plano Marshall, o plano de reconstrução da Europa. Ora, nós temos, por exemplo, na Alemanha, áreas de produção de carvão e ferro. Temos na França, com a Alsácia-Lorena, área de produção de carvão, principalmente ferro. Se a siderurgia é importante, tem que haver um mecanismo que os países possam utilizar essas matérias-primas. Daí a CECA, país que 6 anos antes estava em guerra, gente, agora estão aliados. A CECA formava o Benelux, mais França, Alemanha e Itália. Vou botar aqui para ti, ó. A CECA era o Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, mais Itália, mais Alemanha, mais França. A CECA, na verdade, vai dar origem ao mercado comum europeu. Fruto do quê? Tratado de Roma de 1957. Quem vão ser os países
do mercado comum europeu em 57, a chamada Europa dos 6. Exatamente os países que compunham a CECA. Então o mercado europeu, gente, está se revitalizando. A reconstrução da Europa passava pelo tamanho do mercado. Qual é a palavra-chave? Qual é a nossa história aqui, gente? O mundo é mercado. Como é que eu reconstituo? Como é que eu reconstruo o espaço destruído por uma guerra? Através da reorganização dos mercados locais, da dinamização. O tamanho do mercado é importante para a reconstrução da Europa. Então constitui a Europa dos 6. Nós vamos ter então, gente, tá? A partir disso aqui, ó, depois da incorporação, tá? Ao longo dos anos vão se incorporando mais países, até chegar à Europa dos 12, do Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht definiu a Comunidade Econômica Europeia, que vai evoluir para a União Europeia como moeda única que a gente tem hoje, tem isso no livro ali. O que nós temos que destacar é o seguinte agora. Aqui tem uma possibilidade de questão. Eu quero que vocês destaquem, está na página qual? Olha a paginazinha ali, ó. 75. Tá, olha aqui, ó. Reformou-se a partir de 92, o Tratado de Maastricht, tal. Destaca ali a última linha. A Europa unificada é uma estratégia capitalista para sair da crise e enfrentar a concorrência mundial. O bloco europeu, gente, é o maior bloco importador do mundo. Essa informação é importante para completar agora as informações que eu quero falar para vocês. Maior bloco importador do mundo. Então, estratégia, né, para fazer frente ao mercado mundial, concorrência mundial. Tá? Então, a importância desse mercado. Agora, olha só, gente. No início ali está falando União Europeia, composta por 15 países. Olhem os 3 últimos países que entraram na União Europeia. Tá? Em 95. Destaca ali os 3 últimos. A questãozinha, se alguém quiser sacanear, vai ser essa. Por quê? Os 3 últimos países, Suécia, Finlândia e Áustria. Tudo bem? Só tem detalhe, gente. Olha aqui, ó. Vamos localizar a sacanagem. Não adotaram, agora em 2002, então essa questãozinha está caindo de maduro, né, gente? Está caindo de maduro. Não adotaram a euro. Agora em 2002. Quem são os países que não adotaram a euro? Reino Unido, Dinamarca. Que dia é hoje, hein? Dia 8? Hoje é 8 de abril. Não é que eu tenho que enterro amanhã, gente. Não vou poder. Amanhã eu vou lá ver se vão enterrar a rainha dele. Reino Unido, Dinamarca e Suécia. Essa mulher morreu faz mais de semana, está lá, né? Coisa séria, né? Deve estar. Gente, não adotaram a euro. A euro. Tá, ó. Reino Unido, Dinamarca e Suécia. Agora olha aqui a questãozinha. Vai passar o ano inteiro com isso na cabeça. Certo? Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. O que o cara lá está imaginando? Estão esperando que eu pergunte quem são os países que não adotaram a euro. Então o cara vai passar o ano inteiro decorando. Reino Unido, Dinamarca e Suécia. Reino Unido, Dinamarca e Suécia. Reino Unido, Dinamarca e Suécia. Aí vai para a prova. Aí ele pergunta assim: quais foram os 3 últimos países a entrarem na União Europeia? Letra A: Reino Unido, Dinamarca e Suécia. Certo? Olha como funciona. Espera uma coisa cada vez. Se bem, quem é que não adotou? Mata. Agora, os 3 últimos países que não entraram, que entraram na União Europeia, quer dizer, são Finlândia, Suécia e Áustria. Percebeu a sacanagem aqui? Então não vão cair nessa armadilha. Pessoas, olha só, eu sempre digo, por isso que a gente mata as questões da prova. Então, ó, por isso que é fácil, na verdade. Os outros não entendem da prova, a gente entende. Olha aqui, ó. Pensa bem.
tudo aquilo que está caindo de maduro, gente, aquilo que isso vão perguntar, pode perguntar, só que aí como é que vão perguntar? Pelo viés, né? Vamos perguntar diretamente. Está todo mundo esperando. Estava esperando este ano a questãozinha do terrorismo, né, do Al-Qaeda da vida, né, o Osama Bin Laden, etc, tal. E todo mundo espera essa questão. Qual é a questão que vem? Não é só nesses lugares. Olha lá a questão religiosa da Irlanda do Norte, que caiu na URGS esse ano. Exatamente. Gente, não é bem por aí. Então, quer dizer, os caras estão esperando que a gente decore isso aqui, isso aí tem isso. Quem são os 3 últimos que entraram? O desatento vai marcar Reino Unido, Dinamarca e Suécia. Porque está com isso na cabeça. Decorou porque ele se preocupou com o resto. Escreve aí. Tá, essa grande possibilidade de ser por aqui a questãozinha. Não confundir com os 3 últimos que entraram na União Europeia. Certo? Não confunde. A União Europeia hoje é a Europa dos 15. E a moeda única, euro, é o estágio mais avançado de integração econômica que existe. Certo? Muito bem. Mercosul. Vamos falar um pouquinho do Mercosul. Olha aqui, gente. O Mercosul, tá? O Mercosul, gurizada. Quem faz parte? Vai ler página 75 comigo. O Tratado de Assunção 91 formaliza a Constituição do Mercosul para 31 de dezembro de 94. Olha lá, E foi assinado, destaca, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Deixa eu apagar aqui para colocar algumas informações para vocês. Pessoas, olha aqui, Prova da URG 97, 96, prova de história. Pergunto para a Rita, ela vai responder para vocês. Tá, Foi a prova, vamos dizer assim, a mais chinelo que já houve na prova de história da URGS. Tá? Não me lembro se foi 96, 97, foi essa data aí. A prova deve ter sido feita por um monitor, qualquer coisa parecida. Nenhum professor, então na última hora, tem que fazer a prova, perguntar o que é feudalismo, o que é nazismo, o que é mercantilismo. Coisinhas básicas de como sentimos sobre a prova, coisa psicotécnica, na verdade. Ela foi prova de supletivo, nada com supletivo. Tá? A prova da URGS de 96, 97. Pergunta para a Riga, ela vai responder. Agora, vem uma questãozinha nesse mesmo ano, dizer assim, Olha só a questão da prova de história. Os países que formam o Mercosul são. Foi essa a questão. Resposta mais dada: Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Rio Grande do Sul. Foi a resposta mais dada. Argentina, Uruguai, Paraguai e Rio Grande do Sul. Países que constituem o Mercosul. Certo? Bom, muito bem. Gente, olha aqui, O Mercosul, tá? O Mercosul nada mais é, questão da URGS também, 2001. Iniciativa para as Américas. Quem é que teve isso aqui? Quem é que teve essa ideia? O George. O George que deu, pai. Tá? A ideia, a iniciativa está dentro do contexto da iniciativa para as Américas. Tá? Está dentro desse contexto o Mercosul. A integração regional do Mercosul. Muito bem. O Mercosul, gente, é composto, está dentro do esquema da iniciativa para as Américas. Composto por quem? Brasil, Aparecida, Uruguai e Paraguai. O Chile, então aqui detalhe importante. O Chile foi convidado a integrar o Mercosul, a assinar o Tratado de Assunção, em 91.
O que é que o Chile disse? O que o Chile disse? Não, o Chile não disse. Como é que é? O Chile disse não. Por quê? A questão é essa. Por que o Chile não aceitou entrar no Tratado de Assunção? Gente, Chile foi o primeiro país latino-americano a adotar a política econômica do neoliberalismo. Vamos tomar essa informação então. Tá? Que vai ser importante. O Chile foi o primeiro país latino-americano, prova da PUC 92. Tá? Foi dado em pré-prova, inclusive. Eis aqui, né? Olha aqui, ó. Chile, tá, ó. Primeiro país latino-americano a adotar a política neoliberal. Que nós sabemos ser o que, gente? Política de abertura de mercados. O Chile não vai entrar no Mercosul, tá? Então, o primeiro país a adotar a política neoliberal, que pressupõe a abertura de mercados, privatizações, Estado mínimo, aquela coisa toda. Por que o Chile, então, não declina de entrar no Mercosul? Porque achava que naquele momento as economias do Brasil e da Argentina, que não eram ainda do neoliberalismo, eram muito fechadas. Então pode colocar assim, ó. Por considerar as economias de Brasil e Argentina fechadas. No momento, tá, ó. No momento da assinatura do tratado. Por considerar as economias de Brasil e Argentina fechadas. Seria um sinônimo de protecionismo. Que é o que acontece hoje na real, né? Economia fechada. Bom, gente, como é que eu posso estabelecer um livre comércio, um mercado comum entre países que ainda têm economias fechadas, dentro do contexto econômico que está se formando no mundo, na década de 90. Então, o Chile não entrou no Mercosul. Aí, então, gente, sobraram esses 4. E assim, ó, o Brasil participa com 80% da economia do Mercosul. A Argentina, 17%, tendências de diminuir até. O Uruguai com 2%. E o Paraguai, o que sobrou. Então, olha só. Gente, economias desiguais. Economias desiguais. Qualquer coisa que venha para ti parte disso. Por exemplo, há espaço para a constituição de uma moeda única com a situação econômica que existe hoje? Gente, são economias heterogêneas. Se o próprio Brasil é um país heterogêneo, eu posso comparar a economia do Amapá com a do Rio Grande do Sul? É possível? Então não tem como comparar a economia do Brasil com o Paraguai. Então são economias heterogêneas. Espaços econômicos desiguais. Há espaço para uma moeda única? Não há condição de instituição de uma moeda única, pelo menos com as condições econômicas existentes hoje. Aí vamos dizer assim, mas a Europa. Tudo bem, a Europa tem desigualdades. Só que o espaço econômico europeu foi se construindo, né, gente? Certo? E o que sempre houve aqui na América Latina, os países viraram de costas. O Brasil sempre teve virado de costas para a América Latina, na real. Né? Os níveis de integração foram muito poucos. Então, ó, constitui economias desiguais. O Uruguai, gente, então vamos ver depois, na semana que vem, mapear um pouquinho a economia desses lugares aqui, que é importante. Por exemplo, o Uruguai é um país fazenda. O Uruguai tem alta industrialização. O que é o Paraguai, gente? Certo? Então vejam bem, ó, não há condição para o estabelecimento da economia de uma moeda única em um espaço tão heterogêneo. Entretanto, o Chile não entrou no Mercosul, mas o Chile com o Mercosul também na Bolívia, última linha ali, ó, formam o quê? Formam uma área de livre comércio. Então a gente tem uma outra possibilidade para nós, portanto. Tá? Para encerrar hoje aqui, gente, uma outra possibilidade. Vejam bem, o Chile não entrou no Mercosul. O Chile disse que ia assinar um tratado, até 2000, né?
vamos assinar o tratado, né, de Assunção, vamos ser membros do Mercosul. Não. O Chile hoje é o quê? O Chile é um membro associado ao Mercosul. Olha essa preposição aí, gente. Ao, não no. O Chile é um país associado ao Mercosul. Em outras palavras, Chile mais, tem a Bolívia também, mas mais importante é o Chile. Por que o Chile? Chile mais Mercosul institui uma zona de livre comércio, que é aquela questãozinha que nós colocamos aqui antes, né? Ó. Agora veja o seguinte, eu só posso fazer uma associação dessa se houver vantagens para ambos. Estando bom para ambos os lados, tudo bem. Ou seja, qual é a vantagem que tem o Chile se associando ao Mercosul? Qual é a vantagem que tem o Mercosul se associando ao Chile? Olha o mapa então. Olha o mapa. Mercosul voltado para o Oceano Atlântico. Chile voltado para o Oceano Pacífico. O Chile faz parte da APEC. O Mercosul consegue ter um contato mais efetivo com quem? Com a APEC. Quer dizer, gente, se eu ligo aqui, ó, o meio de transportes Mercosul com o Chile, vou colocar onde é, tá, ó, eu consigo fazer que as mercadorias do Mercosul cheguem no Chile e posso chegar mais facilmente no mercado asiático, em vez de fazer toda essa volta aqui. Os produtos chilenos podem chegar mais rapidamente no Mercosul e atingir os mercados europeus. Em outras palavras, gente, o Chile ganha uma saída para o Atlântico e o Mercosul ganha uma saída para o Pacífico. No caso aqui, ó, 2 portos vão ser importantes. Este ano na URGS veio o quê? Rio Grande. Eu disse que ia pintar Rio Grande, né? Ó, na prova da URGS. Olha o porto de Rio Grande. Então, gente, como a URGS gosta de fazer aquela repetição de questão, o Chile, ó, tem um porto no norte chamado Antofagasta. Estou colocando isso aqui porque este ano a URGS veio o porto de Rio Grande. O porto de Rio Grande vai ser ligado com o porto de Antofagasta, no Chile, rodo ferroviário, principalmente rodovia hoje em dia, o porto de Rio Grande, a saída para o Atlântico do Chile. Só que aqui pode aparecer também, gente, não só o porto de Rio Grande, como o porto de Paranaguá. O porto de Rio Grande fica no Rio Grande do Sul, o porto de Paranaguá fica no Paraná. Então essa ligação entre 2 portos facilitando o fluxo de mercadorias entre esses dois lugares, o Chile mais o Mercosul. Olha lá então, ó, tá? Saída para o Atlântico, saída para o Pacífico. Mesmo que o Chile não seja membro do Mercosul, sim associado ao Mercosul. Certo, gente? Semana que vem, então, tratar um pouquinho mais do Mercosul, tratar mais um pouquinho dos blocos econômicos, para fechar esse esqueminha aqui. Tá claro isso aqui? Várias questões possíveis aqui, então essa que eu destaquei para vocês, põe os asteriscos ali, ó, é possível pedir isso aqui. Tá legal? Então até depois, gente.